Dando sequência, então, à nossa programação, eu vou já imediatamente convidar a professora Eni Orlandi para realizar, então, a conferência de abertura do nosso evento. E o tema sobre o qual ela vai falar, então, é a questão do arquivo com memória e o Centro de Documentação Urbana. Então, eu agradeço muito à professora Eni Orlandi por ter aceitado o convite para fazer aqui a conferência de abertura, né? Não podia ser diferente, já que foi a professora Eni Orlandi que idealizou o Centro de Documentação Urbana, né? Então, estou muito feliz que ela tenha aceitado estar aqui conosco. Então, passo a palavra já, Eni. Obrigada. Bom, antes de tudo, bom dia, né, a todos. Enquanto eu estava ouvindo, foi passando um monte de historinha na cabeça, né? Mas, justamente, e aí eu começaria por dizer que vocês vão ouvir hoje, durante o dia, várias vezes falarem em arquivo com memória, arquivo, etc. A cada vez podem ter certeza que não é o mesmo sentido que vocês vão estar, né, ouvindo, porque, como a gente sabe, a linguagem tem disso, né? Essa plasticidade, esse movimento, né? E então foi a primeira questão que eu me coloquei quando eu fui convidada, né? Mas será que o que eu penso de arquivo com memória ainda porque aí vem a questão do processo, né? Claro que é e claro que não é, né? Então, ouvindo, agora entrando no assunto já, ouvindo a velhinha falar, né? Eu pensei, né, quando ela estava falando, eu falei, nossa, é tudo isso, né? E claro, aí vem, né? Agora eu acho que me cabe, nesse momento, fazer pelo convite, eu ia agradecer a Cris, ela saiu, mas mesmo lá fora eu agradeço a Cris por essa oportunidade, né? Porque ela, ao me convidar, me permite fazer um gesto de interpretação em relação a isso que se constitui como o CEDU, né? Que é um órgão, né, institucionalmente é um órgão do DECRI, enfim, do LabEURB, do LabJOR e do LabEURB, mais propriamente, né, feito aqui no LabEURB, mas, claro, sempre incluindo os centros e núcleos em geral, e incluindo a universidade, né, que é essa característica. Porque foi falado desde o Zé Firino, justamente, que foi referido, tudo pelo Jurandir, mas vocês vão ver que a minha referência é Peixê, que é outra, né, o outro lado dessa história que também está presente desde o começo nisso, né? Porque você realiza um projeto sempre, né, academicamente, tendo muitos apoios e muitas pessoas que participam. Então, claro que eu não vou ficar citando pessoas, porque certamente aí não é uma questão teórica de que a memória é constituída, estruturada pelo esquecimento, mas é uma questão de lembrança mesmo, da memória psicológica, essa que também esquece, né, de alguns nomes em certas situações, né, às vezes pela própria emoção da situação, etc. Então, não é falar em nomes, mas eu gostaria de dizer que a partir disso que foi dito, eu achei bem interessante, porque quando eu ouvi, enfim, o que estava sendo dito, duas coisas ficaram muito claras, né, nesse momento para mim. E eu queria, complementando o que eu tinha dito, que ao fazer um gesto de interpretação, claro que você está realizando uma certa feição do arquivo e da memória, né? E é isso que vai acontecer aqui enquanto a gente estiver falando desse arquivo com memória, né? Mas eu lembro da fala da Simone também, quando referiu que o percurso faz parte, né, do próprio arquivo, né, como nós consideramos especificamente aqui no laboratório.
E aí, pensando isso também, né, é que eu pensei que interessante, né, porque quando se fala, quando foi falado do portal, né, e da importância do portal para toda a questão do sistema de biblioteca, de arquivos, tanto nos institutos como para nós nos centros e núcleos, né? Eu pensei, é interessante, porque estava falando da visibilidade que é dada. E aí, claro, eu não pude deixar de pensar no invisível, né? E que aporta nessa visibilidade, né? E é interessante, porque quem faz parte dessa história mais de perto, né? São vários de vocês aqui, então nesse sentido eu acho que eu vou, como sempre, quando eu falo de um autor a quem eu homenageio todas as vezes que eu posso, que é o Peixeira, mas é também uma homenagem a todos que participam, né? Aqui, que participaram, porque eu lembrei das nossas bibliotecárias, né, passageiras, né, Mônica, que chegaram, já foram e tal, e não quero deixar de lembrar uma coisa que eu acho muito importante. Isso é construção, é processo, é arquivo com memória. É que a própria Mônica se constituiu como bibliotecária por causa do SEDU. Quer dizer, não é que, vamos dizer, nós tínhamos o SEDU e contratamos alguém para trabalhar, né, como bibliotecária. Não. Ela se interessou em estudar seriamente, né, quer dizer, se propôs a fazer um gesto porque tinha o SEDU. Eu vi aqui a Clarinda fazendo assim, aí, lembrar que a Clarinda foi uma das nossas pesquisadoras, isso mostra também as características do laboratório, né, que a gente tinha bibliotecária que era pesquisadora também, né, aqui. Então, todas essas pequenas coisas fazem parte da construção do SEDU, né? E eu vou falar do SEDU especificamente. Então, isso para dizer justamente, claro que vai entrar a questão da memória, a questão do arquivo, né? Todo o tempo, mas eu vou falar um pouco da história, né, da produção do SEDU aqui no laboratório, né? E para isso eu peguei, gozado, eu peguei uma pasta que eu tinha em casa, e não é por acaso que está Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT. Foi difícil achar, porque eu não esperava achar aqui, né? Porque aqui dentro, até, eu acho isso bem interessante, tem um papelzinho amarelado, já que a gente está falando de arquivo com memória, que foi o projeto que eu fiz do Centro de Documentação Urbana, que tem como subtítulo a linguagem e o social, que foi enviado ao CNPq, que negou auxílio. Então, quando eu disse que tem aquilo que é o visível, mas tem o invisível, e aí, na verdade, é isso que eu queria dizer. Para chegar hoje nessa expressividade que tem sim o SEDU, né, inegavelmente, a gente partiu de muito não, de muita invisibilidade, de um cotidiano, vamos dizer, acidentado, porque a gente não tinha nem lugar para colocar o SEDU. Então, uma hora ele estava lá em cima, né, outra hora a gente pôs no lado de trás, dividiu uma sala ao meio, fechou de alguma maneira, fez uma entrada aqui atrás, era minúsculo. Tivemos aí que eu falo que eu também homenageio as pesquisadoras que passaram, as bibliotecárias, né, que passaram por ali para nos ajudar. E vamos dizer, então, partindo do não, mas do desejo, da persistência e de um projeto teórico, sem dúvida, que a gente foi construindo, né? E aí entra uma coisa que aí eu vejo na minha, né, na minha produção em geral, que é essa coisa de querer inventar, né? Querer inventar, e aí eu não estou falando de invenção como teoricamente é tão valorizado e dito e tal. Não, inventar não, é ter uma ideia, de repente falar, puxa, é tão importante ter a gente que trabalha com linguagem, trabalha aqui no laboratório, ter um centro de documentação urbana,
né, já que o nosso assunto é esse, e nós entendemos de maneira diferente o que normalmente nas outras, vamos dizer, disciplinas da linguagem é entendido como sendo corpus, já seria, veja, o que implica um arquivo com memória, já seria parte da construção do arquivo a nossa questão teórica sobre o que é um corpus. Tá? Quer dizer, aí eu estou querendo dizer, não basta querer inventar também, né? Só ter o desejo, a questão, a persistência. Tem que ter teoria também que sustente a possibilidade de construir esse, eu chamaria de objeto, no sentido, né, de um objeto de memória ou memorial institucional, como eu disse, um órgão, né, que tivesse algo a ver com aquilo que a gente estava fazendo aqui no laboratório. Isso o CNPq não entendeu, não gostou e não topou. Quer dizer, a gente teve que começar sem dinheiro mesmo. E, como vocês sabem, aí o Eduardo já falou, disse que não era, que na época ele reclamou, mas e que agora simplesmente era uma questão histórica, então espero que seja entendido assim. Mas eu não sei muito se eu estou mesmo só fazendo um gesto histórico ou se eu estou reclamando, né? Porque as coisas continuam um pouco assim. Talvez não para isso, porque isso nós conseguimos realizar, mas há tanta coisa que a gente vê porta fechada, que eu não diria que não é a vitória completa, mas sem dúvida é uma vitória, né? Dito isso, lembrar que na época não só, né, tinha essa dificuldade para se reconhecerem as bibliotecas, enfim, nos centros, etc., mas havia também, em geral, no CNPq, por exemplo, né, o desconhecimento de que um projeto de um arquivo dentro da nossa área de letras e linguística era algo financiável, né, assim, nos termos em que foi apresentado. Então, isso para dizer, ficou também, a gente não conseguiu daquela vez, nem depois, mas foi construindo. Bom, isso para dizer as condições de produção, já que a gente trabalha com isso, né? Mas por que aconteceu? Justamente pelo empenho dos pesquisadores, né? E isso, então, é também uma homenagem aos nossos pesquisadores, né? As pessoas que ou eram bibliotecárias ou se improvisaram como bibliotecários para ir realizando um projeto que nem a gente sabe disso, né? Quando você começa um projeto, seja ele qual for, a gente ainda não sabe realmente nem o que a gente quer, nem aquilo que ele vai produzir, né? É no percurso mesmo, né, que as coisas vão acontecendo. Então, foi assim também com o CEDU. Então, esse é um preâmbulo, mas que já faz parte, de certa maneira. Mas eu vou começar agora. Eu não sei se eu vou precisar de óculos ou não, Cris. O meu problema é a incerteza. Porque, às vezes, é melhor ler sem óculos e, às vezes, com os óculos, que está no meio termo. Mas, enfim, eu parto de... uma outra coisa que eu queria observar, pelo que foi dito e que eu quero considerar como parte, sim, da minha reflexão, é de que, quando fala dessa questão do arquivo com memória, para vocês se situarem um pouco no que eu estou entendendo como arquivo com memória, que até hoje eu procuro ainda compreender, né? Entra mais uma coisinha aí que eu acho interessante. É que, quando falou que a pessoa se apropria, né? Quando foi falado agora pelo Jurandir também, né? Eu acho que ele falou isso das pessoas poderem frequentar. A Simone indicou um pouco essa direção e ele retomou de certa maneira, dizendo que as pessoas que frequentam então um arquivo, né, um centro de documentação, eles se apropriam do conhecimento, enfim, então, e essa coisa toda, essa dinâmica toda, e de formas de conhecimento como os centros e núcleos permitem, vamos dizer, que se faça, né, dentro dessa diversidade, dessa diferença, dessa multiplicidade de perspectivas, dentro, né, que os centros e núcleos oferecem, etc., né? E que isso é, sem dúvida, uma das características, né,
desse sistema. Eu queria dizer que não é só se apropriar, que vamos dizer, uma questão posta pelo SEDU, como ele é pensado, eu acho, por nós, eu diria, né? Se não por nós todos, pelo menos por mim era, e isso vinha das conversas e da convivência, portanto, eu pluralizo, enfim, me permito dizer por nós, né, aqui do laboratório, que é, ao acessar algo, ao circular por essa forma de conhecimento, deixar marcas. Que isso também é algo que é uma dificuldade em geral. E aí isso me leva, em termos de antropologia, né, ao Antônio Augusto Arantes, que foi um grande amigo meu, que também, vamos dizer, já não vejo há algum tempo, mas algumas coisas da convivência que a gente tem, eu estou falando da memória e do arquivo, né, elas permanecem, seja em que situação for. E isso é muito interessante, esse despregamento, né, do sentido da situação em que ele é produzido. Que isso também tem que ver com o nosso arquivo, né, com memória. Porque a memória não é só passado. Então, né, que arquivo é esse que ficaria só guardando coisa? Não, é agora, né? Então, esse despregamento, que eu lembrei do Antônio Augusto quando eu estava pensando no que dizer aqui, é o seguinte, que o Antônio Augusto escreveu um livrinho que é sobre questão de museu, enfim, tem que ver com o IFAM, a preservação, né, etc., né? Sobre o Museu do Ipiranga. E aí falou como o Museu do Ipiranga deixou de ser só um lugar, a partir de um certo momento, um lugar em que as pessoas visitavam para ver o que estava exposto lá como museu, e as pessoas começaram a usar o entorno do museu para passar o domingo, e aí visitavam o museu, mas faziam piquenique, etc, etc. E logo isso começou a incomodar, né, a administração, que achava que estavam usando mal o museu, porque estavam deixando papel, sanduíche, pedaço de sanduíche, etc. Tudo a favor de que se cuide, claro, que jogue o lixo no lugar certo, etc. Mas eram as marcas daquele uso e daquela forma de frequência, né? E é uma das coisas que me impressionou já na época e que sempre ficou para mim, essa ideia de que, em geral, há uma asepsia feita na maneira como você tem acesso a materiais de memória, né? E eu sempre gostei de, né, colocar um mal-estar nessas coisas. Quer dizer, a primeira ideia foi justamente, vamos ver se a gente suporta as marcas que vão colocar, né, em coisas que para a gente são meio sagradas, né, de textos, né, textos importantes, materiais que a gente tem, né, assim, meio como sagrados, né. Então, essa mexida nesses materiais. Então, isso faz parte do arquivo com memória. E aí eu não vou justamente falar do Peixe, eu vou fazer, como sempre faço, uma homenagem a ele, mas eu não vou falar do texto principal dele, né, do Ler o Arquivo Hoje, né, que é bem conhecido, mas eu quero referir ao seguinte, que na verdade, eu digo aqui alguém que foi uma entrevista que eu dei, não sei como foi isso, mas me caiu as mãos, porque eu pedi para juntarem um materialzinho que tinha aqui, e esse texto, né, veio uma cópia de um texto em que eu falo que falam de mim como idealizadora do SEDU e do Fundo Michel Pechet. Aí eu quero dizer o seguinte, que eu mesmo precisei, quando eu pensei o SEDU, tá bom, nós temos, claro, toda a questão no Labeurbo, que é a cidade, mas como eu disse, tem que ter uma perspectiva teórica, né? E claro, eu fui buscar, né, no idealizador
de uma ciência que é a análise de discurso, e era Péchet, né? E não foi o ler o arquivo hoje, não, né? O que aconteceu ao lembrar disso foi, por que não? Porque era uma questão prática, né? Porque nós estávamos começando tudo com centros e núcleos, o LabEurb, o LabJOR e tudo isso, né? O NUDECRI. Então, você tinha que dar forma a coisas institucionalmente. Bastava ter ideias, tinha que dar uma forma institucional. Como fazer isso? Bom, você cria o CEDU, que é um centro de documentação, já é um gesto que institucionaliza a memória, pronto, de uma determinada maneira. E essa maneira tal do com memória. Mas, além disso, o que você vai pôr lá dentro? Né? Qualquer coisa? Como que põe? Lógico, primeiramente eu pensei nos próprios materiais de análise, porque isso, para contrariar a maneira como na linguagem, nos estudos da linguagem, se constituem os corpora. Eu queria bagunçar um pouco isso, ou seja, colocar materiais tanto colhidos, que a gente sabe que a gente não pega material da mesma maneira que em outras disciplinas da linguagem, como na maneira de guardar, né? E aí que foi muito difícil a gente conseguir encontrar essas maneiras. Mas eu vejo que hoje, é isso que eu quero agora falar do futuro, do hoje, né, e parabenizar as pessoas que foram conseguindo trazer isso até o presente. E aí, sem dúvida, agora tem que agradecer a Cris por essa iniciativa, né, de dar uma visibilidade de hoje do que não só foi feito, mas o que hoje pode ser feito e projetar para o futuro, né? Mas eu vim aqui para falar de uma história do começo dela. Então, eu espero que eu esteja fazendo da melhor maneira para não ficar só uma coisa de lembranças, né? Então, indo para o Péchet, que era a garantia de que haveria um esteio para isso, eu pensei o Fundo Michel Péchet, que seria materiais que teriam que ver com o nosso próprio trabalho e que também tem uma concepção de memória que é divergente, digamos, daquilo que normalmente se trata como memória, que já a pensa como estruturada pelo esquecimento. E aí, distinguindo as formas de memória, que eu mesma, né, vamos dizer, produzo no meu trabalho, que é a memória, já vem, né, a memória discursiva, o interdiscurso, etc., que vem pela teoria. A de arquivo eu passei a chamar institucional, porque é aquela que justamente procura não esquecer. Depois a metálica, que já tem que ver, e aí eu vejo como hoje isso pode ser um assunto muito importante, mas não vou entrar nele, espero que outros entrem, né? Mas eu vou pegar mais a parte da institucional, como eu venho falando até agora, e mostrar como é que se poderia dar um outro formato, vamos chamar, ou uma outra forma material mesmo, né, outra discursividade, constituir uma outra discursividade, né, em relação ao arquivo e à memória institucional, na maneira de construir o próprio arquivo. E aí vem alguns elementos aqui que eu digo aqui nessa entrevista e depois no projeto que eu fiz, que eu acho que pode dar uma pista para vocês de como foi sendo pensado, porque é claro que agora, quando eu venho expor, eu já estou fazendo, eu estou linearizando, eu estou deixando de lado um monte de coisa, porque lá, lógico que foi inteiro cheio de buraco, esse percurso, né, cheio de outras coisas que também não vou falar, etc., né? Mas, então, o Fundo Michel Péchet era um pretexto, vamos dizer, né, para conseguir já mentalizar ou visualizar ou pôr em prática, né, uma forma de construir algo em que os materiais ali postos não tinham necessariamente que ser só os materiais de pesquisa e da maneira que eram postos. Ao contrário, nós começamos a fazer a hemeroteca com recortes de jornais, né, que Clarinda, quase que esqueci o nome, tá vendo? Né, também trabalhou, né, bastante nisso e tal, mas a Bá também ajudou muito eu acho, a Mônica, né, Mônica recortando lá e tal. A Mônica não tá? Acho que não, né? Que pena. Depois já vê na gravação. E então foi guardando, né? A gente foi guardando
materiais que vinham assim ao acaso, que eu acho importante, mas e que nos davam um pouco o que estava tendo visibilidade numa certa época na mídia, etc. Então, tudo isso, quer dizer, cada gesto, na verdade, era um gesto que tinha muito justamente de não organização no sentido da organização de um arquivo tal como ele está num receituário, vamos dizer, mais formal, vamos dizer, né? Eram gestos mesmo feitos, mas teoricamente sustentados, né? Quer dizer, eu não digo com toda a consciência como eu estou falando agora, né? Porque isso já é uma organização também de uma fala, mas sim, porque a gente criava esse ambiente, essas condições para que as coisas acontecessem. Então, tanto os projetos e os temas de projeto já eram apropriados, vamos dizer, né, com esses materiais, como materiais ao acaso. E, sim, como espinha dorsal, fundo do Michel Pechet. Bom, quanto ao fundo, eu queria dizer o seguinte, justamente. Como o Pechet é o fundador dessa forma de análise de discurso, que para mim é a forma mais interessante, que realmente é mais significativa, se mostra mais significativa, porque arregimenta dentro da história da linguística conhecimentos que já estavam estabilizados, e ele, ao arregimentar esses conhecimentos, ao mesmo tempo desestabiliza, propondo outras coisas que são novas, e produz uma certa ruptura nessa história, mas uma ruptura que não é uma ruptura cega, ou seja, é uma ruptura que não deixa de levar em conta aquilo que foi produzido e discute com isso que foi produzido. Então, é uma forma interessante que eu considero de análise de discurso, porque justamente é desestabilizadora. E isso todos nós que praticamos análise de discurso sabemos, né? Quanto? Mais ou menos, né? É que anteriormente não havia nenhuma teoria linguística que se preocupasse com a teoria do político e da ideologia. E o Pechet, ao fazer isso, né, ao introduzir, na verdade, isso, ele produz, sim, uma mudança de terreno importante. Ora, pensava eu, ao mesmo tempo que a gente vai fazer um fundo Michel Pechet, isso, de certa maneira, é desestabilizador da maneira como se fazem também, né, esses arquivos, e aí vem o com memória, né? E explicitação do que é com memória. Por quê? Porque a memória institucional é estabilizadora. Quer dizer, você já põe lá materiais que você quer que as pessoas consultem, leiam, lembrem, trabalhem, etc. Então, como é que trabalhar com a desestabilização ao mesmo tempo que você está estabilizando, né? Teoricamente, sem dúvida, né? Era a maneira. E também no modo de arquivo, né? Como é que se arquiva, que materiais que você põe, etc. Percebe a dificuldade, né? Quando você tem um ponto de vista teórico. Então, a gente precisou inventar até um aplicativo diferente, lembram, né? Quer dizer, teve Riolanda, que ela chamava, que eu queria lembrar da Argentina, que trabalhou com a gente lá no começo, e que pegou o ISIS, né? E pegou e fez... Viviane. Por que Riolanda? É Bibiana. Eu sabia que era um nome meio diferente, né? E fomos continuando a trabalhar depois, né, com essa desestabilização e tal. Bom, e o corte, então, às teorias existentes, né, introduz essa questão do confronto do simbólico e político. Eu não posso continuar muito, porque está acabando e eu não consegui chegar no que eu queria ainda. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que o Pechet trazia já, não só teoricamente, né, mas no fundo, é que ele tem a importância prática disso, de introduzir, né, esse fundo, é tornar disponível num único lugar e organizado de uma determinada maneira, que não é sempre a tradicional, toda uma obra que é muito significativa, né, como eu acabei de dizer, mas que fica à disposição dos pesquisadores em geral, com essa possibilidade, né,
Agora aí, a memória já não é mais a memória desse sujeito também que frequenta, vamos dizer, o arquivo. Aí o que eu acho que é importante, no fundo, da maneira como ele foi organizado, se vocês conhecem bem, né, é que ele traz trabalhos do Pechet, mas também trabalhos que são feitos em torno dele, a partir dele, e os nossos próprios trabalhos. A gente punha cópia também de textos que a gente estava produzindo, além dos colegas todos que faziam parte do grupo do Pechet, e um número maior possível de texto, né, como Curtini, Jaqueline, etc., que vem junto, né? Então, um fundo que não traz só as obras do Pechet, né? Chama Michel Pechet, mas trazia outras. Então, essa questão que a gente chama de arquivo, que estará preparado em um outro arquivo que os pesquisadores podem consultar e se mobilizar dentro dele, que é o que eu acho que corresponde a uma outra produção que aqui nós tínhamos acesso e que estava também presente nessa ideia de um arquivo com memória para nós, que era a história das ideias linguísticas, né? Quer dizer, no fundo, Michel Pechet era a construção justamente de um arquivo, né, que traz essa questão, né? Muitas vezes, bom, mas só vou pular aqui, porque senão eu não vou chegar onde eu quero. Quando o que a gente organizou, então, eu penso que deve ser lembrado na organização ainda, que existem mais textos que estamos ainda, vamos dizer, para resumir, é que os textos que a gente consegue vão indicando outros textos, que a gente sabe muito bem, que são as relações de sentido, quer dizer, né, que vão sendo indicadas. Eu muitas vezes uma nota de rodapé que eu fazia pesquisa dentro de uma biblioteca inteira, a partir de uma nota de rodapé de um texto. Isso foi com Terra à Vista, na Biblioteca Nacional de Paris, foi assim. Então, eram experiências que eu guardava. Então, eu percebia, bom, tem muita coisa que a gente não tem, mas vamos pôr assim mesmo esse pouco? Sim, porque aí que está, né, a tal da memória, do arquivo com memória, que as pessoas vão à busca daquilo que também não tem. Ou seja, um arquivo vale por aquilo que nele não deveu caber também, né? Como diz o Guimarães Rosa, né? Então, aí eu vou falar aqui, mas eu não vou repetir, os temas que existiam no Pechet e que podiam interessar, que mostravam, através dos textos também, a gente ia reconstituindo uma história das ideias da análise do discurso. Então, no começo, um texto dele, por exemplo, como a psicologia social, uma utopia em crise, mostra bem essa coisa inicial deles, trabalhando com a questão do sujeito, né, discutindo a questão do sujeito como origem, etc., e trabalhando no laboratório de psicologia social, criticamente, etc., etc. Então, são pistas que iam ficando e tal. Então, isso, para mim, também é arquivo com memória. Quer dizer, você tem que ler de outro jeito aí, não é o problema de ser um outro texto. Eu agora estou falando dos deslimites do texto, né, e dos textos. Oi, Ana, eu estava sentindo tua falta, até perguntei. Não, ela veio toda disfarçada. Bom, e aí as relativas em francês, aí eu fui historiando um pouco como traz uma memória da própria linguística, aquilo que eu tinha dito, que é uma teoria que mexe com outras, né? Bom, então, deixa eu ver aqui, que eu estou pulando, vou só pegar algumas coisinhas. Aqui eu elogio o fato de ter um lugar como os centros e núcleos para cuidar desses assuntos, e que eu achava justamente que isso me inspirou a necessidade de fazer justamente um centro de documentação que fosse diferente daqueles que se faz normalmente. Por quê? E aí eu estou falando justamente das condições de produção do CEDU, pelo fato mesmo, eu acho bem legal o que foi falado aqui hoje,
porque isso que hoje é premiado, vamos dizer, né, tem a ver com o fato de se constituir nesses lugares que são lugares mais ou menos marginais, não no sentido da marginalidade, mas que se colocam justamente como não sendo o centro, vamos dizer, né, de um sistema, mas que produz uma reflexão sobre o próprio sistema ou sobre a sociedade, etc., que é muito o que os centros e núcleos permitem, né? Então, uma reflexão sobre a própria noção de arquivo, a própria noção de documentação, etc., né? Que estava também na origem disso. Bom, aí criamos dentro é isso que eu falo que deixa eu ver que eu acho bonitinho isso aqui. Sendo assim, você ter à disposição num centro um fundo de texto que serve como um fundo de pesquisa para servir não só a Unicamp, mas também a outras universidades, né? Sem dúvida é um exemplo a ser seguido. Para dizer isso de uma maneira mais clara, é que ao criarmos um fundo como esse, criamos dentro da universidade um olhar para esse lugar. Um lugar que mostra não só que produzimos coisas mais imediatas em relação à questão das cidades, eu estava falando das cidades aqui, né, porque nós estamos no Laboratório de Estudos Urbanos, mas que no nosso centro de documentação temos também, né, um arquivo que documenta e serve de arquivo para estudo sobre isso que eu estou dizendo, ou seja, uma disciplina que é uma disciplina diferente, criada no século XX, que trouxe um olhar outro para dentro da linguística, uma ciência já estabelecida. Então, isso aqui era para justificar, bom, porque, como se eu tivesse que justificar, né, Michel Peixe, né? Quem me conhece. Bom, e aí, né, tem uma outra coisa que eu quero falar rapidinho, porque aqui existe, eu quero só dizer também para vocês, já que estão, né, existe todo um documento aqui que chama Arquivo Informações sobre o CEDU, Centro de Documentação Urbana no LabEurb, que foi feito já posteriormente, né, Cris? E que tem, inclusive, CEDU, um arquivo com memória, né? E diz justamente, né? Ele se propõe um arquivo com memória, isto é, um centro cujo modo de documentação já se apresente como uma pista do processo de trabalho do laboratório. Não apenas guarda documentos, mas institui significações no modo como os organiza, atendendo simultaneamente à instituição que o promove e ao público leitor e pesquisador. A especialidade do grupo e da área de trabalho são, deste modo, introduzidos na própria forma do arquivo. Era nisso que eu queria chegar nessa primeira parte. E a segunda, que eu vou fazer bem mais rápida para terminar. Eu quero dizer uma coisa também que eu esqueci de dizer nessa primeira parte. Foi muito interessante porque em 1997, quando eu tive em Paris para outros trabalhos, me pediram para fazer uma conferência na Maison des Sciences de l'Homme, que era o Pierre Rachard e o grupo dele da revista Langage Société e tal. E nessa conferência, quando eu fui, eles tinham anunciado como sendo justamente o LabEurb. Eu, como sendo pesquisadora do LabEurb, tinha anunciado como uma questão do discurso urbano. E eu falei sobre o CEDU. No final da exposição, falei sobre o CEDU. A linguagem de sociedade tinha muito sociólogo também, tinha muita gente das ciências humanas em geral, e tinha linguistas, etc. Eles ficaram alvoroçados com a possibilidade de ter um arquivo dessa maneira, etc., etc., né? E queriam muitas informações sobre o nosso, que era ainda minguado, pequenininho e tal. Hoje, quer dizer, né, com essa visibilidade que já foi possível construir, certamente, né, quando falaram que está, que mesmo internacionalmente, quando você vai no México, né, essa coisa de estarem voltados para aquilo que nós fazemos, pois foi assim que foi conquistado esse espaço. E aí eu volto a dizer, a partir de muitos não, a partir do nosso desejo, da nossa persistência e de muita teoria, para ajudar a gente a pensar como fazer uma coisa que não existe ainda da maneira que a gente quer que ela seja. Claro que existem muitas maneiras aí, outras de fazer, mas o que seria
o específico do laboratório, né? E com isso fica justificada essa parte. É pequenininho aqui o que eu vou falar, é só até aqui, na verdade, né? Então a gente deu desenvolvimento, agora que eu vou chegar nisso, né? Desde 94, eu falei da conferência em 97, justamente porque desde 94 a gente já estava trabalhando nisso. A esse centro, né, e que institui um arquivo de fatos de linguagem no espaço urbano e uma biblioteca de textos relativos ao conhecimento sobre linguagem e sobre cidade. Essa iniciativa se baseou no objetivo básico, como eu venho mostrando, do nosso laboratório, porque eu falei do Fundo Michel Pechet como organizador um pouco, tanto teoricamente como, né, da forma física mesmo, né, e da organização. E agora também falando um pouco mais de nós, né, do laboratório, porque essa iniciativa se baseou no objetivo básico de que o nosso laboratório nenhum objetivo básico do nosso laboratório, que é o de compreender como o espaço urbano se espacializa, como ele se diz, como ele se significa, e inversamente como a linguagem se espacializa na cidade, que era, aí sim, os objetos específicos nossos, vamos dizer. Então, claro que tem, no CEDU tem essa marca, aí que eu estou falando também, as condições de produção, as pessoas deixando as suas marcas, mas o nosso laboratório também marcando, né, a forma como o CEDU se organizou, né, e a questão é da cidade. E aí eu iria falar, mas não dá tempo, então vou resumir bem. Justamente a partir dessa viagem para a França em que a gente falou, eu estava numa reunião em que foram convidadas as pessoas do Pier Villa. Todo mundo sabe, é um projeto do qual nós nos aproximamos num certo momento, não deu muito certo, a gente frequentou algumas reuniões, mas não deu certo porque deu certo. Ou seja, porque a gente manteve os nossos pontos de vista e a maneira como eles viam a questão da linguagem era bem de sociolinguística urbana, vamos dizer, e essa que a análise do discurso nos dá. Então era assim, que é gíria, que é isso, que é aquilo. E foi interessante, porque nessa reunião eles compreenderam que podia sim ser interessante e que era outra coisa a maneira como a gente estava construindo o nosso centro de documentação. Eles eram doidos por documentação, mas eles usavam muito a maneira tradicional, pegar dados já prontinhos e fazer análises, né, sem perceber que aqueles dados em si já eram produto de alguma coisa cujo processo, não estando presente, eles não teriam acesso, né, e o que a gente queria era dar acesso a isso, né. Bom, mas então isso para dizer, então a questão nossa justamente, então esse objetivo principal nosso se concretizou ao mesmo tempo, isso faz parte, é isso que eu quero dizer. A gente nem percebe muito quando está fazendo, eu acho, mas o projeto temático da época era o sentido público do espaço urbano, que era o SPEU. E claro que ao mesmo tempo que a gente compreendia melhor o que nos diferenciava da sociolinguística urbana, da geografia urbana, dos urbanistas, etc., a construção de artefatos como o CEDU era importante para a gente, tanto para nos compreendermos melhor no que nós estávamos fazendo, como para produzir objetos que eram mediadores entre o que a gente queria fazer e a visibilidade que seria dada a isso. Daí é importantíssima essa visibilidade, né? E eu vou indo para o final, né? Mas lembrando, né, que agora lembrando o Pedro de Souza lá atrás, Zé Horta também, né? Que ficavam os dois ali, né, sem camisa, de tanto calor que tinha, porque não tinha ar-condicionado também. Essas são as intempéries de se propor fazer um projeto novo. Mas eu lembro do Pedro, o tema do nosso primeiro encontro foi A Cidade se Interroga. E eu brincava com o Pedro, falava a cidade ou nós, hein, Pedro? Porque era isso, quer dizer, era começo a gente mesmo se interrogar. Como nós vamos fazer algo? Bom, mas aí vem isso, né? A gente não está sozinho, como aí eu citaria o Foucault quando fala, né? A instituição está aí para te dar apoio.
é ruim, mas é bom também, não tem jeito, é meio por aí, quer dizer, precisa saber o que você faz com isso, né? Pode ser muito ruim, mas também pode ser bom no sentido de que justamente um centro de documentação, que é algo que se institucionaliza, etc., vai te ajudando a dar forma a algo que não tem visibilidade por si, né? Que é a forma de conhecimento que você está produzindo, as formas de conhecimento que estamos produzindo, os sentidos que a gente está, né, colocando em circulação, né, e que vão adquirindo forma através, sim, desses objetos, vamos chamar, ou artefatos, né, que são esses como o CEDU, né. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer antes de terminar. Eu estou pulando porque algumas coisas que eu disse. Aqui, de novo, eu redefino o arquivo com memória, e aí eu ponho, isto porque arquivo com memória tem muito a ver com o fundo Michel Pechet, que foi posto, e aí a memória da própria teoria, etc., né? Mas a memória, quando eu falei do museu, a memória daqueles que vêm e que se marcam naquilo que eles consultam, etc., né? E que a gente precisou inventar maneiras de poder colocar isso, ou do acaso das coisas que estavam acontecendo naquele momento. Mas aqui eu falo do arquivo com memória, isto é, como um corpo de fatos de linguagem constituídos historicamente por um gesto de interpretação de filiação teórica e metodológica explícita, a da teoria, a teoria da análise de discurso. Por que eu falei isso? Nesse sentido, só terminar de ler, a implementação do CEDU constitui-se por si em um processo de reflexão e pesquisa teórica que procura estender o funcionamento histórico-social do arquivo como espaço polêmico de ler. Isso é, entre aspas, Pechet, 1993. Aí não tinha jeito de fugir do ler o arquivo. Mas hoje, né, do Pechet... por que eu falo disso, né, que é de filiação teórica e metodológica explícita? Por quê? Porque as bibliotecas se apresentam como não tendo nada, como o Pechet fala no Delimitações, então eu gosto muito, que é o traz o mundo, né, traz o mundo, ou seja, algo que já antecede o pré-mundo, que produz aquele gesto de interpretação. Lógico que tem em todos, né? E tanto é que você reconhece na forma depois, pelo menos os que analisam linguagem, né? A gente reconhece no museu como é que ele está organizado, e você já começa a sacar na biblioteca, e claro, nos centros de documentação, mas ainda quando você tem até os nomes que estão escritos nos arquivos, né? Que nomes são dados, etc., né? No nosso caso, o Centro de Documentação Urbana mostra bem, né, a direção nossa, mas a explicitação do próprio móvel teórico que nos leva a fazer, né, a organizar um arquivo dessa maneira. Como resultado desse processo, estabelecemos critérios de organização dos materiais que não apagam nem o gesto de interpretação que organiza o arquivo, nem as redes de memória nas quais se inscreve os fatos de linguagem constituídos em arquivo a partir dessa sua materialidade discursiva. Isto é, como nós bem sabemos na análise de discurso, linguística e histórica. E, bom, aí eu termino falando que a estratégia, sempre tem uma estratégia, né? Será sempre a de, a partir do nosso laboratório, ir focalizando questões relevantes de linguagem e ir organizando arquivos, memórias, ao mesmo tempo em que vamos solicitando materiais a diferentes centros de pesquisa urbana. E como esses que, na época, a gente tinha com outros, né, outras instituições. E aí, para terminar mesmo, agora terminar, eu acrescento a importância, então, do nosso tema, que é o urbano, né, porque eu estava falando disso até agora, né, dos estudos urbanos, né,
a não menor importância e relevância do fato de tomarmos como base de reflexão a linguagem nesse domínio, não raramente confinado aos estudos sociológicos e mesmo políticos. Porque, no nosso caso, nós trabalhamos no confronto do político com o simbólico e atravessado pela questão da ideologia. Então, e para finalizar, eu nem vou ler aqui para não ficar me repetindo, né? Vamos dizer, isso está encarnado, eu diria, no SEDU, né? Quer dizer, então, quando eu falo que é importante explicitar a teoria, porque justamente as pessoas que frequentam um centro, ao frequentá-lo, elas não vão ficar ilesas diante do fato de que há uma teoria que está trabalhando ali para que aquilo se configure como está configurado e se encarne como está encarnado, né, na própria instituição. Então, eu termino com um grande agradecimento a todos, porque tudo que eu ouvi hoje só mostra o quanto foi, né, vamos dizer, produtivo, mas, né, e que se realizou mesmo, né. Agora, a forma que tem hoje, né, e aí olhando para todos vocês que fazem parte aqui, né, do nosso laboratório, e os nossos colegas que estão sempre frequentando também, tem a forma que todos nós conseguimos dar, né, e tem a forma dos nossos até futuros leitores, uma vez que a gente, né, se organiza para que isso seja possível. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção também, finalizando, para não vamos perder essa coisa de deixar que os nossos leitores se marquem naquilo, né? Eu acho que nós aí, nisso daí ainda nós precisamos encontrar soluções mais sofisticadas, e eu acho que as tecnologias que eles podem ajudar muito, né? Em como essas marcas podem ficar atestadas, né, no próprio arquivo. Bom, obrigada, era isso. Fico à disposição.